Olá, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Bem-vindos, né? Todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro para o estudo do romance Paulo e Estevão. E hoje é só um capítulo, mas um capítulo cheio de revelações, cheio de coisas boas para a gente estudar, né? Então, como tem muita coisa para a gente ver junto, vamos começar, né? Boa noite. Foi não? Boa noite, Michel. Boa noite, Michel. Estava vendo aqui com a Val, né, a gravação, mas está tudo certinho, pessoal. Então, boa noite, Michel. Vou passar a palavra para você para fazer a nossa prece inicial e depois retomar com o início do capítulo Lutas e Humilhações. É com você, Michel. Boa noite a todos, boa noite, Gilmara. Vamos lá, né? Um capítulo bem comprido. Vamos fazer o nosso melhor aqui. Vamos iniciar com uma breve prece, como sempre. Pedimos novamente ao Senhor Jesus permissão para iniciar tal tarefa, que é tão importante para nosso espírito imortal. Esses ensinamentos do livro Paulo e Estevão, que possam ficar para sempre conosco, possamos finalmente colocar em prática um tesouro desse tamanho. Agradecemos a Chico Xavier, a Emmanuel e aos diversos espíritos que nos trouxeram essa obra, que participaram de tal obra, que trouxeram para nós ensinamentos tanto que são tão importantes para a nossa alma imortal. Que Jesus seja louvado, que nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Começando o capítulo 3, lutas e humilhações, né? E aí a gente vai ver realmente como essa transformação vai acontecendo na vida de Paulo e como as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? E como é preciso realmente ir se transformando para que esse homem novo, né, que é o que o Saulo tanto deseja a partir de agora, vá se firmando, né? Como é importante, a gente vai ver a participação aí do Gesiel, da Abigail, né, que já se mostram presentes aqui acompanhando ele. Logo no iniciozinho do capítulo, Emmanuel já nos traz essa informação, né? Então, o Emmanuel começa o capítulo falando justamente isso, né? Que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Então, só recapitulando, ele deixa lá o deserto, né? Com o Áquila e a Prisca e volta lá para não é Damasco, agora eu esqueci o nome da cidade em que ele estava com o irmão do. Você lembra, Michel? Com o irmão do Gamaliel, Palmira, né? Palmira, isso, Palmira. Então, ele volta lá para Palmira, né? Eles deixam o deserto e voltam para Palmira. E quando ele sai do deserto, né, ele já começa a sentir essa força invisível, né? E quem era essa força invisível, né? O Saulo imaginava que era Jesus, né? Só que mais à frente, o Emmanuel ele nos revela que o Gesiel era quem estava ao lado dele, né? Então, inspirando, incentivando Saulo, né, a conservar e se conservava ao lado como um companheiro fiel, né? Então, o consolo que o Saulo vinha atribuindo a Jesus provinha, como Emmanuel diz, de Estevão, que o seguiu espiritualmente 30 anos, né? Olha só a dedicação do Estevão, era praticamente o anjo da guarda do Saulo, né? O segundo lá estava lá auxiliando ao anjo da guarda do Saulo, né? Renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do evangelho. Então, sempre que o Saulo se via num momento mais difícil, naquelas meditações dele, a gente vai ver também, Michel vai falar mais para frente, né, desse encontro, o Gesiel estava lá, o Estevão estava lá consolando, inspirando ele a continuar com a obra e não fraquejar, né? A gente vê sempre essa ajuda próxima de entes e de amigos muito queridos nas obras de Emmanuel, né? A gente viu também 50 anos depois, lá em 2000 anos, que sempre tinha querido que auxilia de perto, né? E nesse caso é o próprio Estevão que foi a vítima de Saulo, né? Então, com isso, Jesus quis, desarte, segundo Emmanuel, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz
dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Então, Jesus quis marcar isso para mostrar, né, a união de todos como irmãos, que não haveria mágoa, nem rancor, muito pelo contrário, né, que estava ali ajudando e foi uma das pessoas que contribuiu para que Saulo conseguisse alcançar todos os objetivos que estavam traçados para ele nessa vida, dando força, né, para que ele continuasse esse projeto que ele veio fazer aqui. Então, ao entrar em Damasco, né, Saulo retorna para Damasco, ele se reencontra com Ananias e é acolhido pelos irmãos lá do caminho, né? Pessoas que o acolheu, logo antes dele sair para o deserto, né, que ele se sentiu ele sentiu o verdadeiro significado da palavra irmão, então ele volta para esse convívio, né, e Ananias põe ele a par de todas as novidades da doutrina e dos primeiros choques que começaram a haver entre os judeus e os amigos do Cristo, principalmente sobre a circuncisão, né? Então, as perseguições haviam diminuído e até ficaram permitidos os encontros, desde que fossem observados os princípios de Moisés. Né? E com essa atitude, já o Ananias e o Saulo, eles começaram a perceber que essa atitude estava minando o desenvolvimento da Boa Nova. Né? Porque eles liberaram, mas eles queriam, de alguma forma, o culto exterior. Né? Eles queriam que, de alguma forma, as pessoas que estavam ali pregando a Boa Nova mantivessem os princípios de Moisés. Isso estava enfraquecendo a doutrina. Isso estava enfraquecendo o movimento. E Saulo, percebendo isso, e com aquele ímpeto que ele tem de falar, de defender, ele se prontifica para ir novamente à sinagoga, né, na tentativa de tentar esclarecer os fariseus sobre o que era a circuncisão e o que era a nova fé. E assim, o Ananias concorda, né, então ele vai. E quando ele chega lá na sinagoga, ele não é conhecido, ele está muito diferente, né? Está mais magro, a pele queimada, né? Os olhos mais profundos, como Emmanuel descreve, e ninguém conhece. Mas na hora que é permitida a palavra, ele toma a palavra, né? E aí ele começa a falar. Então, ele começa utilizando as questões próprias de Moisés, dos profetas, falas lá de Isaías, e com isso já percebe-se o magnetismo. Emmanuel também fala no magnetismo que ele tem, e ele acaba magnetizando ali todo aquele público com a sua palavra eloquente, com a sua fala que fluía, né? Então, quando o público já está ali magnetizado, ele começa a falar do que ele foi ali, né, do objetivo dele, da circuncisão, e começa a pregar a boa nova. E aí as pessoas já acharam parecido, só que ninguém estava conseguindo identificar fisicamente ele, mas pela oratória dele. E aí, de repente, quando ele fala, reconhecem ele como Saulo, né? E aí começa toda aquela confusão novamente. E aí foi interrompido, né? E aí o arquissinagogo resolve interrogar o Saulo, né? E nisso que ele interroga, Saulo já demonstra que está ali para defender e para pegar a boa nova em nome de Jesus Cristo, e ele determina a prisão de Saulo. Então, Saulo, ele como conhecedor da lei, né, ele utiliza esse conhecimento e a posição dele de doutor, né, que ele diz assim, mas eu ainda sou um doutor da lei e um cidadão romano, e ele não tinha como sair dali preso, então ele utiliza todo o conhecimento e o prestígio que ele tinha para não sair dali preso. E mais uma vez, né, ele exige um mandado de prisão e as pessoas que estão ali presentes ficam sem saber o que fazer. Eles dizem, tem um mandado de prisão, mas o mandado de prisão não está aqui. Eles, não, se o mandado de prisão não está aqui, vocês não têm como me prender, né? E nisso ele começa uma discussão, como sempre, né, provoca uma discussão sobre os textos evangélicos. E ele diz, quem é ali que tem coragem de discutir com ele sobre essa fé oca dos fariseus, né? Essa fé que cultua o exterior, né? E em contraponto com a fé de Jesus, que prega o que tem dentro da gente, né? Os verdadeiros valores da alma. E com isso ele sai falando, né, das diferenças que existem entre as doutrinas, né, entre o que eles acreditam, o que eles cultuam, com o que Jesus veio pregar. E nessa fala, ninguém fala nada, né? Enquanto Saulo está falando, ninguém comenta nada, e parece que todos ali estão hipnotizados, né, com o magnetismo de Saulo. E eu fico imaginando a cena de Saulo falando e saindo da
sinagoga sem que ninguém fizesse nada, né? Então, o mandado de prisão não foi encontrado e ele ali fala, ninguém consegue interromper, pelo contrário, alguns ficam até reflexivos com a mensagem que ele passa, e Saulo sai e vai embora. Quando Saulo vai embora, parece que eles despertam do transe, né, em que eles ficaram ali magnetizados com a palavra do Saulo, e aí começam a procurar o mandado de prisão, outros dizem que ele estava louco, e nisso começa a caçada, né? Então Saulo sai, reencontra Ananias, relata todo o ocorrido, né? E tem a aprovação do Ananias, né? Então, Ananias vai buscar uma maneira de tirar Saulo de Damasco, porque sabe do perigo que ele está correndo. Então, eles começam a perseguição, o Ananias é preso, né? Saulo ainda leva umas bastonadas, né? 20 bastonadas, e perguntam a ele onde é que Saulo está, e ele diz que o Saulo está com Jesus, né? Que, na verdade, ele não está mentindo. Né? Então, ele diz que Saulo está com Jesus, e aí, quando o Ananias sai da prisão, ele planeja a fuga de Saulo em um cesto de vinho. E Saulo foge, né? No momento da fuga, ele questiona aquela fuga, se ele estava agindo certo, fugindo daquela forma, né? E aquela atitude dele, se não revelava covardia. E aí ele depois reflete também que ele precisa se centrar, que ele precisa encontrar um caminho. De que adiantava ele ser preso ali, né? Ele precisava ainda adquirir forças para começar o trabalho dele, que ele ainda nem tinha começado. E se ele fosse preso naquele momento, praticamente poderia se interromper esse trabalho que nem começou, né? Então, poderia ir tudo por água abaixo, então ele aquieta o coração e segue, né? Então, Saulo sai de Damasco para Jerusalém e leva apenas cevada e o evangelho apresentado, que Gamaliel lhe deu, né? Presenteado por Gamaliel. E é uma jornada difícil, né? De pelo menos uma semana de viagem. E, embora ele pudesse pegar alguma carona com as caravanas, ele decide enfrentar tudo a pé, né? Justamente para já ir sofrendo. Então, ele lembra do passado ali no local onde ele encontrou Jesus, ele passa pelos locais em que Jesus viveu, em Cafarnaum, Nazaré, ele encontra com pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que foram curadas por Jesus, e Emmanuel diz, né, que naquele tempo já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus, ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Então, quando ele passa pelos locais onde Jesus esteve, ele tenta adquirir o máximo de informações sobre a vida de Jesus, estando nos locais onde Jesus esteve, convivendo com as pessoas que Jesus conviveu. Né? Então, ele procura Mateus, que é Levi, né? Sem dizer quem é, e aí acho que ele vai beber na fonte dos evangelhos, porque os pergaminhos que ele tinha, eram cópias do que foi escrito por Mateus, né? E ele tem a oportunidade de conversar, de discutir, por pouco tempo que seja, com a pessoa que fez aqueles manuscritos, né? Então, acredito que para ele foi uma oportunidade ímpar, né? De ter essa conversa com Mateus, e Mateus fica encantado com a inteligência dele, né? Acredito que foi um encontro bem rico em informações sobre Jesus, né? E aí ele vai às margens do lago, né? Onde Jesus descia da barca de Pedro, vai na casinha de Pedro, abraçou pessoas que foram curadas, cegos, leprosos, foi a Dalmanuta e conheceu Madalena. Então, imagine, né, a riqueza de informações que ele teve e a emoção que ele sentia em estar com essas pessoas e nesses locais. Até que, enfim, ele chega em Jerusalém e se enche de lembranças também do tempo que ele viveu, lá de quando ele tinha a amiga que ia lá visitar a Abigail, né, na estrada de Jope. Ele pensa como estaria sua família, afinal de contas ele passou mais de 3 anos fora, né, e como ele seria recebido.
Então, Saulo ele vai até o local onde era a casa da sua irmã e ninguém mais reconhecia, né? Ele estava irreconhecível. E é tratado com rispidez pelo atual morador da casa, que não lhe conhece e não dá informação nenhuma da irmã dele. Então, Saulo resolve procurar Alexandre, que é parente de Caifás e seu companheiro nas atividades no Sinédrio e no templo. Então, Alexandre também não reconhece Saulo, e quando Saulo se revela, ele acredita que Saulo estava curado, né? Então, quem gostava de Saulo queria crer que ele estava doente. Quem não gostava acusava ele de blasfemo, de traidor, né? Então, as pessoas não queriam de alguma forma dizer não, ele não é traidor, então ele só pode estar doente, só pode estar louco, né? E ao dizer que nunca esteve doente, Alexandre fica desapontado. Né? E após, assim, foi o único amigo que teve demonstração de carinho quando viu Saulo, né? E aí ele tenta explicar a Alexandre tudo aquilo que aconteceu, né? De uma forma carinhosa, de uma forma que não ofendesse, digamos assim, o amigo, já que foi o único que o recebeu bem. Mas não tem jeito, né? Quando ele fala de Jesus, que Jesus é o Messias, né? A sua conversão na Boa Nova, e aí Alexandre diz, não, você só pode estar louco mesmo, e pergunta a ele se ele não tem dó da família dele, do que aconteceu durante esses anos que ele passou fora. E aí ele começa a contar o que aconteceu com a família do Saulo, né? Que a Dalila e o Jacques, que era o marido, mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. A mãe morreu, né, após saber da ordem de prisão contra o Saulo. Os amigos viviam esquivos e humilhados. E aí é onde vem a renúncia, né? Uma das renúncias que ele faz, que é a renúncia dos bens materiais, que ele diz, olha, se para e da matéria em si, da família material. Ele diz que Saulo diz que se para ele seguir o Cristo é preciso que ele faça isso, então ele deixa, né? Então ele desde a infância ele diz, procurarei rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar a mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à estima desse mundo. Então já começa aí essa demonstração de transformação dele, né? De renunciar a tudo, de renunciar aos bens materiais e de renunciar à família material para seguir o Cristo. E que é um passo muito grande, que o Cristo fala muito, e que as pessoas que acabam abraçando realmente a Boa Nova tem uma, digamos assim, uma grande propensão a essas renúncias, né? Porque eu acredito que é difícil a gente entender, né? Como eu fico tentando me colocar, é difícil entender o alcance dessas renúncias, né? A gente deixar a nossa família, né? Deixar o que a gente tem de concreto aqui, de material, que é palpável nesse mundo, que a gente acha que é o que nos satisfaz. É difícil entender isso, de como larga tudo e vive. Só eu estudando não só Paulo, mas Madalena, e lendo recentemente Francisco de Assis, como eles todos essa mesma trajetória, né? São pessoas ricas, são pessoas que teoricamente tinham bens materiais aqui, e a gente cada vez tem a confirmação de que isso não é a importância, né? Que não é isso que importa. Pelo contrário, talvez essa prova seja muito pesada, muito difícil e praticamente inconciliável com a proposta do Cristo, né? De seguir, é tanto que todos eles abdicam e vão viver uma vida muito mais simples, mas completamente felizes, né? Com a presença, eles se enchem de Jesus. Então, essa renúncia de si mesmo tem muito disso, né? De deixar os bens materiais e dar valor realmente àquilo que importa, e como isso é difícil. Então, Saulo fala que Gamaliel também tinha se convertido, né, para Alexandre. Alexandre não acredita, e ele se sente humilhado, né, porque, além de demente, ele é tido como mentiroso, e ele chega, assim, praticamente no fundo do poço, né, e o amigo o expulsa com boas maneiras, mas manda ele ir, e Saulo resolve ir lá para a Casa do Caminho, né? E durante o percurso ele já vai lembrando de Estevão, depois a inversão dos papéis, né? De ele como julgador agora seria julgado na cabeça dele, né? E como ele desejava conquistar a humildade perante aquelas pessoas que ele tanto fez sofrer. Então ele é atendido por Prócoro, e ele se apresenta como Saulo e pergunta por Pedro. Então, o Prócoro vai lá e avisa para o Pedro que está lá com João, e essa notícia que o Saulo está lá cai como uma bomba, né? E o que é que o Saulo está
que depois de tanto tempo ele vem pessoalmente, e aí chamam o Tiago com o rigor que ele tinha, né, no cumprimento da lei mosaica, é o mais relutante em aceitar o Saulo. E aí eles discutem essa visita inesperada, será que ele se converteu? Será que aquela história que chegou e se espalhou da visão que ele teve de Jesus em Damasco é realmente verdadeira? Então, para decidirem melhor sobre isso, Pedro resolve fazer uma reunião com todos que estão ali na direção da Casa do Caminho e manda o prócuro avisar para o Saulo que volte mais tarde, que ele está muito ocupado. E o Saulo está doente, mas ele entende, né? Ele entende tudo aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele quer ser acolhido. E nisso o prócuro pergunta se ele não tem alguma mensagem, alguma apresentação de Ananias, e aí ele diz, não, que eu mostraria o quanto compete sofrer por amor ao nome de Jesus, né? E aí o prócuro já percebe que ele está diferente. E na reunião, né, tá Pedro, João, Tiago, Nicanor, o prócuro, que é irmão de Nicanor, Pármenas, Timon, Nicolau e Barnabé, né? Que Barnabé era conhecido pelas suas elevadas qualidades do coração, então era uma pessoa muito boa. Então, nisso eles começaram a discutir, né? Tiago, de início, já se revela contrário ao auxílio. João fala no poder da transformação de Jesus. O próprio, ele relata a impressão que teve a mudança de Saulo, né, e solicita compaixão. Barnabé fala que soube de como Saulo defendeu a boa nova lá em Damasco, então começa cada um a dizer o que pensa, né, e Nicolau já fala em lobo, em pele de cordeiro, então Pedro percebe que eles estão divididos em dois grupos, né, um que quer perdoar o Saulo e o outro que não. E aí Pedro, diante dessa divisão, ele resolve tomar a palavra, se cita, né, como exemplo, se coloca ali como exemplo da transformação dele após o Pentecoste, e que ele acredita na conversão do Saulo. E aí ele já percebe que o Tiago e o Nicolau querem a palavra novamente, e aí ele já começa a utilizar a metáfora que o Nicolau utilizou, que é do lobo em pele de cordeiro, e diz que como homem eles podem domesticar o lobo, que poderiam dar essa oportunidade para o Saulo, né? E aí eles chegam num consenso de encaminhar Barnabé para visitar o Saulo em nome da casa, né? Já que ele não conhecia o Saulo e que a visita do Barnabé não faria ele lembrar, né, o passado dele em Jerusalém, nem ia achar que tudo que eles falassem poderia estar condenando o Saulo, poderia estar julgando ele de alguma forma, já que o Barnabé não conhecia ele. Todos concordam e o Barnabé vai para procurar Saulo para conversar, né? Então, eles começam a conversar, o Barnabé pede que ele conte como foi como foi o encontro dele com Jesus, e o Barnabé já percebe que ele está diferente, né? Já percebe que o Saulo está transformado, né? Então, ele conta tudo isso, o Barnabé vai, paga, ele está numa hospedaria lá, e ele paga e resolve levar o Saulo lá para a Casa do Caminho, né? Então, o Saulo chega lá na Casa do Caminho e ele começa a conversar com o Pedro, né? Então ele revela suas pretensões, né? Que necessita entrar numa nova fase ativa de trabalho, com que possa desfazer o passado culposo dele. Ele diz: é verdade que fiz todo o mal à igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, entregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Então, ele já, a partir dali, ele também conta, né, a visão de Damasco, e aí quando eles contam, ninguém mais tem dúvida que realmente ele se converteu, que realmente Jesus esteve ali com ele, né? E aí eles dizem, né, efetivamente o mestre voltara a fim de converter o grande seguidor da sua doutrina, requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelará mais uma vez a lição imortal do perdão
e da misericórdia. E aí Saulo também entrega o pergaminho que ele recebeu de Gamaliel, e como Gamaliel previa, né, isso reforçou mais a confiança de Pedro nele, em Saulo, nessa transformação dele. E o Pedro convida Saulo a ficar na casa, né? Ele pergunta se Saulo tem como se sustentar, Saulo diz que não tem, Saulo também diz que está doente, né? E aí Pedro diz, então você fica aqui com a gente. E aí Saulo aceita ficar, né, até ter a saúde restabelecida, e aí ele faz mais um pedido. Então esse outro pedido que Saulo vai fazer, quem vai comentar a partir de agora, é o Michel. Então, mais um pedido que demonstra a sua transformação. Então, é um capítulo bem cheio de nuances, né, de revelações sobre essa transformação de Saulo. E aí eu passo a palavra para você, Michel. Vamos lá, antes de falar desse pedido, né, pedido inusitado, vou falar um pouco mais desse capítulo. Depois a gente volta lá nesse pedido. Logo no início, é falado que Jesus quis que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz da sua doutrina de vida e redenção. Por que será que Jesus pediu isso? Né? É para a gente meditar. Né? Eu acredito que é porque é uma forma de mostrar que somos todos irmãos mesmo. Acredito que seja isso. Né? Mas vamos meditar sobre isso um pouco mais. Né? Outro item que me chamou a atenção foi que Paulo, ele conversa com Ananias, e aí ele diz: sei que o mestre condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Interessante que Jesus sabia fazer isso, né? E será que a gente sabe? Então, esse equilíbrio para a gente, né, normalmente é bem difícil, né? Mas vamos aprender aos poucos. Ainda em relação a Saulo, Saulo pensa, né, antes de procurar a casa do caminho, ele pensa o seguinte: se não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro teria sido lapidado, né? Ou seja, teria sido morto. E aí nós vemos a importância de Gamaliel para a história. Gamaliel, como advogado dos cristãos, se não fosse ele, o que teria acontecido, né? Então, a história de Gamaliel também é pouco falada, né? E aí também, quando vai falar, quando tem reunião, né, entre os apóstolos, está lá o Nicanor, Prócoro, Pármenas, Timon, Nicolau e Barnabé. Aqui entra a história de Barnabé. E eu tenho que confessar que tem vários personagens, né? Esse livro é fantástico. Mas eu acho que o personagem que eu mais gosto, né, que eu mais me chamou atenção foi o Barnabé, né, por vários motivos. Né? Então, e ele entra assim na história, né, mas depois a gente vê a importância dele. Né? Então aqui começa a história de Barnabé, um personagem muito importante e pouco comentado. A descrição de Barnabé: grande bondade, expressão carinhosa e humilde, espírito conciliador, contribuir na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. E aí Barnabé, como a Gilmara falou, encontra Saulo, né? E aí em poucas horas, realmente é uma coisa impressionante. Né? Em poucas horas ele sentia-se tão identificado com o novo amigo, quase se fossem com os longos anos. Né? Pensando, será que eles já não eram conhecidos mesmo de outras encarnações? Né? Mas a gente não consegue saber, só pode especular, né? E aí, o que chamou muita atenção também foi que Barnabé decide levar Saulo à casa do caminho. É interessante que ele teve a procuração de Pedro para encontrar Saulo e nada mais, né? Quer dizer, a decisão dele. Ele tomou a decisão de levar Saulo, né, para a casa do caminho. E aí a importância dessa decisão, né, para a história. Né? Então, o Barnabé é realmente um personagem muito importante aí para a gente, né? Mas vamos lá, vamos ver o pedido que o Saulo faz, né, Gilmar? Ele faz um pedido, né? Esse pedido. Eles estão lá quando Pedro fala, né, que Jesus quer que você seja bem-vindo a essa casa, né? E aí Saulo agradece, né? E aí eles haviam combinado de não falar nada sobre o Estevão, para não suscitar algum mal-estar, né? Eles não queriam falar nada. Mas Saulo fala, né? Saulo pede para que ficasse, se possível, no mesmo leito que Estevão ficou quando recolhido. Né? Então, eles combinaram de não falar nada para não ferir Saulo, mas Saulo, ele fala, né?
E aí todos recebem bem a Saulo, né? Exceto Tiago, né? A gente vai ver que tem essa contenda, né, entre Saulo e Tiago, né? Tem desde o início, né? Será que isso se resolve, né? Eu acho que resolve, né, Gilmar? Lá na frente a gente vai ver que resolve, né? Mas é interessante, né? Que os dois, eles não se davam muito bem no início, né? Tanto é que Tiago nem lhe dirigia a palavra, né? Saulo pede conselhos na conversa, né, a Pedro como prosseguir. Então, olha a mudança de Saulo, né? Ele não ouvia ninguém, né? Ninguém. Ele ouvia o Gamaliel, né? Exceto Gamaliel e Abigail, né? Gamaliel como seu orientador de décadas e Abigail a noiva, né? E aí, tanto é que tudo o que Gamaliel pedia, ele contrariado, mas ele fazia, né? Então, até que Gamaliel conseguiu libertar os cristãos, né? E Abigail, com o jeito dela, né, também conseguia. E agora, sem Gamaliel e sem Abigail, com quem que ele se aconselha? Ananias e com Pedro. E aí vemos uma mudança, né, em vários aspectos de sua vida. Então Pedro aconselha sair de Jerusalém, até mesmo porque muitos perseguidos por ele próprio poderiam não perdoar. Ou seja, ele estava mal com os judeus e também mal com os cristãos, né? Ele estava mal de todo lado, né? Mas foi o que ele plantou, né? Então agora é a hora da colheita, né? Então o Saulo não estava bem ali em Jerusalém, né? Então ele era mal visto pelos perseguidores e pelos perseguidos. E ele levaria muito tempo de trabalho para conseguir ser bem recebido pelos cristãos. Então Saulo decide retornar a Tarso a procurar seu pai. Mas durante a sua estada ali na casa do caminho, ele conversava com Pedro e pedia informações de Jesus e de Estevão. Ou seja, ele está aprendendo, né? Ele está aprendendo tudo que aconteceu, né? Porque para levar a palavra de Jesus, ele precisava conhecer bem a sua vida. Então, como a Gilmara falou, ele já encontrou Madalena, né? Já encontrou Levi, né? E agora está conversando com Pedro, né? Ele está realmente buscando informações, né? Porque ele vai precisar falar da vida de Jesus, né? E aí, na Casa do Caminho, as pregações eram feitas principalmente por Pedro e Tiago, né? A gente sabe que o grande pregador era Estevão, que morreu, então agora sobraram, né, Pedro e Tiago. E aí o Saulo, né, ele já tem uma implicância, né, com o Tiago. Então, as preleções, né, isso é visão de Saulo, né? As preleções de Tiago fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Ele revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos do seu discurso referiam-se às obrigações para com a lei. E também a Assembleia é completamente modificada. O que Saulo percebeu? Que a igreja agora era mais uma sinagoga. Não tinha nada daquele cristianismo inicial, né? Falava-se muito mais de Moisés que de Jesus, né? Então, isso não poderia acontecer na visão de Saulo, né? Então, ele percebeu por que isso acontecia. Ele percebeu que isso acontecia porque faltava Estevão. E agora sua tarefa seria muito grande, porque já que ele eliminou Estevão, como que ele poderia agora contribuir? Ele teria que substituir de alguma forma Estevão, um grande pregador, né? Então ele mais ainda que percebe como a sua tarefa agora vai ser grande. Pedro então fala, né, sobre o Tiago, né? Então o Saulo ele não se dá bem com o Tiago não se dá bem com o Saulo, mas aí Pedro fala sobre o Tiago, né? Que ele sofrera profundas transformações após a primeira dirigência do Sinédrio, feito 3 anos atrás, né, um pouco mais de 3 anos atrás, pelo Saulo. Pedro então fala que Tiago é um companheiro zeloso, dedicado e leal. E a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do evangelho, teve seu lado benéfico. Então, é uma grande lição para nós, porque muitas vezes nós temos, né, nosso trabalho, nossa família, você concorda com 90%, 80% do tempo com a pessoa, mas aqueles 10% você não concorda. E aí a gente tem que relevar um pouco isso também, deixar um pouco de lado isso.
Então, o Pedro já tinha conseguido entender isso. Que Tiago, ele era um companheiro dedicado, leal. E então ele já havia entendido, né? Ele queria que o Saulo entendesse isso também, né? E olha a importância de Tiago, porque quando todos foram presos, quem ficou lá foi Tiago, né? Quem ficou cuidando de tudo, né? Eles não falam assim, mas a gente pode imaginar que se tem ali dezenas, né, de órfãos, idosos, mulheres, né, com dificuldade, né, a sendo cuidadas ali. Qual era o custo disso tudo, né? Qual era o que isso implicava em custo de alimentação, né, de roupas, né? E quem tinha ficado fazendo tudo, né, era o Tiago, enquanto o Pedro e João foram presos, né? Então, o Saulo, ele percebe, né, ele fala, a obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo. Ele fala isso mais de uma vez no livro, né? Mas nós não passamos simples e imperfeitos cooperadores, né? E 2000 anos depois, o que a gente pode falar? A obra continua sendo do Cristo. Nós aqui devemos nos ajudar da melhor forma possível. Em benefício de quem? Né? De nós mesmos. A gente não tem que pensar que está indo no centro espírita ou está indo num templo religioso qualquer, está ajudando alguém, não. Né? Está ajudando a nós mesmos. E aí nós devemos ter essa paciência para ver o que não concordamos, né? Mas que o caminho está correto. Então, não vamos nos preocupar muito com contendas, né? Principalmente quando a pessoa vai de um tempo religioso para outro, né? Muda de cidade, muda de bairro, muda de tempo religioso, seja qual for o tempo, né? E às vezes vê uma coisa que é diferente e começa a reclamar, né? Olha, cada local tem suas práticas, né? Devemos respeitar, né? E lembrar que a obra é do Cristo, não é nossa. Continuando aqui, Saulo, então, visita o templo em Jerusalém, né, e de forma impulsiva, né, ele é bem impulsivo ainda, né, ele fala: irmãos, estáis enganados, não estou louco, não buscais arguir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Ou seja, né, ele chega lá no meio da sinagoga e fala que eles são todos hipócritas, né? E aí é uma grande confusão, né? E aí Saulo consegue fugir, né, sair do local, né? Então ele começa a pensar: era justo ficar em Jerusalém, seguir os passos heróicos de Estevão, para que a lição do mestre fosse compreendida. Até porque ele tinha que agora conta, né? Porque ele tinha matado Estevão, né? Então, em prece, suplicava a inspiração do Cristo para os seus novos caminhos. E aí surge um vulto a ele, né? E fala: retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Quem era esse vulto? Era o próprio Estevão, que estava cada vez mais a seu lado ali, inspirado. Então, como a Gilmar falou, Estevão fica 30 anos ao lado de Paulo, a pedido de Jesus. Jesus pede a Estevão que fique ao lado de Paulo o tempo todo, né? E cada vez mais, né? Então, Saulo procura Pedro para conselho, né? E aí se ele deve iniciar as pregações em Jerusalém, né? E em conversa, então Pedro fala para ele, né? Olha, lembra de Judas e diz que ele foi mais infeliz que perverso. Olha, Pedro, né, falando, ele vai falar um por um, né? Fala um pouquinho de Judas, né? Foi muito mais infeliz, imprevidente do que perverso. Porque ele queria uma revolução rápida e por isso precisava de dinheiro. Impaciente pela construção do reino de Jesus, mais afeito aos princípios políticos do mundo, tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz, com a sua falta de vigilância. Então, ele explica o que ele entende da traição de Judas. Pedro compreendeu Judas e perdoou Judas. E até hoje, o que as pessoas fazem, malham Judas, né? Então, vamos ver, né, o nosso exemplo, né? Pedro perdoou, né? Por que nós não devemos perdoar também?
Será que devemos continuar malhando Judas? Então, o Pedro, que conhecia bem, já o perdoou, naquele momento mesmo. Né? Continuando, se Jesus, que tudo pode neste mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? Aí a paciência, né? Daí não haver necessidade de correr fazer prosélitos, e também mesmo no Espiritismo, né? No Evangelho e no Livro dos Médiuns fala do espírito exaltado, que faz mais mal do que bem a doutrina. Então, cada um tem o seu tempo. Né? A correta divulgação, né, que nós devemos fazer, mas sem forçar as consciências. Cada um vai raciocinar por si próprio. Não estamos aqui querendo consciência de ninguém. Isso ficou lá na Idade Média, em que as pessoas eram obrigadas a se converter. Aqui não. Cada um chega no seu tempo. Tá? E então Pedro aconselha a ir embora de Jerusalém, pois provavelmente virão prendê-lo. E o que aconteceria se prendessem Saulo naquela época? Era a morte. Certeza. Então, de que adiantaria ser preso? E ainda havia muito a Saulo a ser feito. Então, olha a importância de Pedro dando conselhos. Nós vimos Saulo sendo aconselhado por Gamaliel, buscar o deserto, e agora por Pedro, a sair de Jerusalém. Então, Saulo parte para Cesareia a cavalo na mesma noite. Eu olhei que são 120 quilômetros, mais ou menos. E a gente vê, então, que a importância de Gamaliel e de Pedro, considerando cada vez mais a Saulo. De Cesareia, ele parte para a sua cidade natal, Tarso. São mais uns 800 quilômetros. Não fica claro como que ele fez essa viagem, não é falado nada no livro, mas a dificuldade de tais viagens. Então ele chega, finalmente, a Tarso. E encontra o seu pai, o pai Isaac, o pai de Saulo. Então, o que o pai pergunta quando vê? Ele reconhece Saulo na hora. O que ele pergunta, que todo mundo pergunta, Gilmar? Se ele está curado. Deveria ser chato para o Saulo. Todo lugar que ele vai, pergunta se ele está curado. Então, a gente vê que mesmo a grande distância e com a dificuldade de comunicação, a informação havia chegado. Agora, como é que essa informação foi chegada? Como que quem transmitiu a informação, de que forma transmitiu? E quem transmitiu a informação original? E quem recebeu essa informação e como transmitiu? Como é que essa informação chegou no pai dele? Então foi dito que era uma doença. E aí Saulo, na verdade, pede abrigo ao pai. Ele diz, Aí o pai de Saulo fala: não estiveste doente? O que significa então a triste comédia de Damasco? Não te doeria vencidos, humilhados, com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgosto, sua mãe encontrou no inimigo da morte. Sintetizava as gloriosas promessas para nossa estirpe. Então, como a Gilmar falou, e novamente a gente está vemos a dificuldade de Saulo de ter renunciado à fé mosaica e aceitado Jesus como Messias. Ele teve que deixar a família. Isaac continua: sacrifiquei-me por ti, como leite de afagos, não poupei esforços, para que pudesse contar com os mestres mais sábios. E realmente, Gamaliel é um dos, se não for o mais sábio, dos mais sábios da época. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração. E é desse modo que retribuís as dedicações e os carinhos do lar. Aí Saulo não aguenta, começa a chorar. E aí Isaac continua a falar, da criação, dos sacrifícios, e Saulo calado. Até que ele fala da noiva. Aí Saulo não aguenta. Quando ele fala que Abigail é uma criatura inferior, sem pais conhecidos. Saulo, lembremos, ele foi criado para ser doutor da... Com quem que ele se casaria? Certamente com alguém, com bem de família nobre, alguma coisa nesse sentido. Então ele fala, criatura inferior sem pais conhecidos. Aí Saulo não aguenta. Quando fala da noiva, ele não aguenta e defende a noiva. E ele diz que o ocorrido em Damasco não foi ilusão, e que Jesus reformulou sua vida.
Então Isaac fica indignado. É impossível. Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? Novamente, né? Substitui que carpinteiro por qualquer profissão que as pessoas dizem aí que não é importante, né? Todas são importantes, né? Então imagina se o padeiro não fizer o pão. Como é que o trabalhador vai comer o pão de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, né? Então o padeiro ele acorda 1 da manhã, meia-noite, para fazer o pão, né? Então, para seguir um carpinteiro desconhecido, será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus. Então, Saulo deve deixar para trás tudo para seguir Jesus. E aí, então ele fala, né, Saulo defende o Cristo, né, que Cristo é o Salvador prometido. Aí Isaac fala, olha, não, você vai ter que reconsiderar isso. Então, reconsidere. Aí Saulo fala uma coisa muito bonita, né? Olha, eu realmente errei muito na minha vida, mas nos últimos 3 anos não tem nada a reconsiderar, não. Né? Ou seja, desde que ele virou cristão, para ele não errou mais nada. Então, Isaac pede que ele escolha entre ele e o desprezível carpinteiro. Eles não dizem o nome, né? Eles evitam até, é interessante, né? Eles evitam dizer até o nome de Jesus. Né? O tempo todo, para denegrir, ele fala carpinteiro. Quando Saulo fala, pai, precisamos ambos de Jesus, aí ele fala, tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa, é expulso de casa. Aí o Saulo, ele ainda pede misericórdia, né? Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente, não tenho dinheiro algum, necessito da piedade ali. Lembremos, né? É uma viagem de 800 quilômetros. Como é que ele deve ter chegado lá, passando no deserto? E Isaac fala: tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para o valente. Saulo então percebe que o pai também o expulsava, né? E ele está abandonado por todos. Mas aí ele lembra de quem? De Ananias, que surgiu quando ele precisava. Quando ele mais precisava, Ananias surgiu para ele. Então percebe que Jesus não lhe faltaria mais uma vez. Então ele diz para o pai: dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. Saulo então vai embora, né? Nunca se sentiu tão só, né? E ainda embora, daqui a pouco alguém chama. E aí um servidor do pai o chama. Uma bolsa de dinheiro. Era bastante dinheiro, né? Qual que é a primeira coisa que Saulo pensa, né? Aí é o orgulho ferido, né? Saulo se revolta. Aquela revolta do homem velho, né, que nós temos ainda. Devemos ele tirar esse homem velho, né, para elegir um homem novo nas nossas vidas. Né? Então o que ele pensa? Vou devolver esse dinheiro, né? Eu tenho dignidade, né? Olha que interessante, né? Ele está cansado, sem dinheiro, doente, né? E ainda pensa na dignidade dele, né? Então ele pensa, vou ensinar ao pai, né, que o filho não é mendigo, dar-lhe uma lição, mostrarei seu valor próprio. Mas aí ele considerou, né, que poderiam ser provações de Jesus para que seu coração ainda voluntarioso aprendesse a verdadeira humildade. Né? Interessante, né, que a gente vê que Barnabé já era bondade e humildade em pessoa, né? Assim como Estevão e Ananias. Então, várias pessoas muito humildes ficam ao lado de Saulo para que ele aprenda essa humildade, né? Nós já vimos, vamos ver um pouco mais. E então ele aceita, né, esse dinheiro e pede que diga ao pai que recebeu a oferta com contentamento. Né? Aí ele sai em caminhada, né, ao campo agreste e para numa caverna, né, e reflete sobre toda a sua vida. E aí ele que precisa alejar o passado nos mínimos resquícios. Não adianta ficar remoendo o passado. Né? Quantas vezes nós ainda fazemos isso? Né? Então, novamente, né, devemos, assim como o Saulo está aprendendo com Estevão, com Gamaliel, com Abigail, nós também estamos aprendendo com eles, também com Saulo.
Então, ele adormece, né, cansado, adormece e vai a outro plano. Quer dizer, o espírito dele, né, ele vai em outro plano, né, que é longe deste mundo, e ele vê Abigail e Estevão. Aí ele chora, né, vê os dois. E aí Abigail fala, que isso, choras? Né? Estaria desalentado quando a tarefa apenas começa? Né? Faltam quantos anos de tarefa ainda? Né? Aqui ele ficou mais ou menos uns 30 anos em tarefa, né? Então está faltando aqui mais de 20 anos em tarefa ainda. Ele lembra do passado e quer pedir perdão a Estevão, que diz para esquecer o passado. Né? Abigail diz a ele: o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé, ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Esvazia-te dos pensamentos. Saulo não consegue falar, mas ele pensa que nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. E realmente, né? Daqui para frente ele não desanima mais. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. Abigail continua a aconselhar ele, né? Concorda com Jesus e trabalha. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de sua vida. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. Ou seja, né, a necessidade das nossas reencarnações está aqui, né? Infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Então, nossa evolução, ela é individual. Ninguém fará por nós, né? Então, neste momento, o Estevão começa a se despedir. Por que será que Estevão e Abigail logo se despedem, né? Porque certamente eles trabalham e muito também. Né? Então, Saulo percebe que tem pouco tempo e aí começa a formular perguntas, mentalmente, né? Várias perguntas. E aí é a parte famosa da história, né? Que é bem falada, né? Então, várias perguntas, né? E ele vai falando: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail fala: ama, inclusive os próprios inimigos. A próxima pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? A resposta: trabalha. Realizar a obra de aperfeiçoamento interior também. Não é só trabalho, né? Que a gente trabalha todo dia, não, mas trabalhar interiormente, né? Nós mesmos. Né? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Que Abigail fala: espera. A alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, sem caprichos pessoais. E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail fala: perdoa. Né? Então, ama, trabalha, espera, perdoa. Né? Saulo então pensa: né? O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Então ele já começa a perceber dos infinitos mundos, né, e sua infinita humanidade, que nós vemos hoje no Espiritismo. Né? Kardec não vai falar depois, né, dos múltiplos mundos habitados. Né? Jesus já não falava, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então Saulo começa a perceber isso também. E que nenhuma criatura está abandonada. E a bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. Né? Ninguém está abandonado na criação, né? Absolutamente ninguém. Então, Saulo experimenta uma paz até então desconhecida. Né? Então, ele acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Agora começa a entender finalmente aquela paz dos cristãos. Finalmente ele começa a entender essa paz. Ele lembra da bolsa de dinheiro. O que ele faz com essa bolsa de dinheiro? Decide adquirir um tear para trabalhar, exercendo em Tarso a profissão de tecelão. O pai fica envergonhado. Né? Quando fica sabendo, envergonhado, se retira para uma de suas propriedades à margem do rio Eufrates, né, onde morre tempos depois. Durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças de Tarso exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. O que nós vemos aqui? A humildade, o trabalho, a espera, a confiança em Jesus. E aí, né, para a gente não esquecer que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, como nós vimos no nosso lado. Então, esse é o meu resumo, viu, Gilmara? E aí, aguardo as suas considerações também do que eu falei.
É isso aí, é um capítulo que mostra, né? Eu sempre gosto de pegar o que mais me toca em cada capítulo, e esse, para mim, está muito gritante, que a transformação ela é lenta, né? A gente vê essa mudança de Saulo para Paulo, né? De como ele se converte, mas a gente vê ele ainda errando, ele ainda lutando contra esse homem velho, né? Percebe também o quanto ele está tendo apoio, então apoio de espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados. Então, quando a gente realmente resolve abraçar essa mudança, nós nunca estamos só, né? Mas quanto mais a gente luta por essa transformação, mais ferramentas para que essa transformação aconteça, Jesus nos envia, né? E assim, a gente percebe o quanto que ele teve que se encontrar com ele mesmo, né? Abdicar os bens do mundo, abdicar a própria família para abraçar com segurança esse trabalho. Então, se a gente for contar aqui, né, ele passou 3 anos no deserto, né, ele passou aqueles primeiros 2 dias lá na pensão, antes da visita do Ananias cego, já refletindo sobre a vida que ele tinha. Depois ele vai para o deserto, passa 3 anos no deserto. Depois ele passa mais 3 anos trabalhando, então aí já são 6 anos se preparando, né? E a gente quer chegar na casa espírita, já quer sair, já quer ir para a mesa mediúnica, já quer fazer tudo, né? E de uma hora para outra já, não, calma, vamos pensar, a transformação não acontece de uma hora para outra, né? Precisa estar tudo bem firmado dentro de nós para que a gente não escorregue. E o que ele foi procurar? Né? Ele foi procurar a transformação dele, o conhecimento, né? Ele foi estudar a vida de Jesus, ele foi colher todos os ensinamentos ali na fonte, o máximo que ele pôde, ele não perdia a oportunidade de aprender, e ele não perdia também a oportunidade de aprender com os exemplos e com as lições que as pessoas que estavam à volta dele passavam. Então, uma grande lição, a humildade, como o Michel falou, né, que era uma das características que mais gritavam nele, né, a humildade, era a exaltação que ele tinha, né, o orgulho, né, então ele foi trabalhar no ponto, tentando essa transmutação do orgulho para a humildade, e como a gente sabia que isso foi difícil, né, que vez ou outra ele dá mostras de que ela ainda estava dentro dele, mas que todos os caminhos levavam para que isso acontecesse, e era preciso que ele se tornasse realmente uma pessoa humilde para começar a entender e trabalhar na seara do Cristo. Então, essas palavras de Abigail tocaram profundamente ele, né? Então, ama, trabalha, espera e perdoa. Então, acho que acredito que esse é o caminho para a gente também, né? Que tenta seguir, que tenta vivenciar de fato essa boa nova do Cristo. Então, não tem outro caminho, não é fácil, né? Essa entrega tem que ser realmente uma entrega verdadeira, de corpo e alma, e é um caminho sem volta, né? Então, quanto mais a gente anda nele, mais a gente anda, não tem como dar para trás, né? Isso só faz nos impulsionar. Então, todos que passaram por essa transformação que a gente já viu aqui, só tende a evoluir, né? Evoluir mais rapidamente. Então, em resumo, esse é o que mais me tocou nesse capítulo, essa segunda parte, né, que o Michel falou, entra bem nesse mais esse passo na transformação do Saulo, né? De como é importante o olhar para dentro, o olhar em volta, esse abdicar e esse se concentrar e se preparar para o trabalho. E é o que o próximo capítulo, né, já anuncia. Então, quando o trabalhador está pronto, né, que a gente utiliza muito, como o Michel falou aí, no Espiritismo o trabalho aparece, então, no capítulo 4, né, já começam os primeiros labores apostólicos. Também é um capítulo muito grande, então a gente vai falar só dele no nosso próximo encontro. E eu acredito que por hoje é só, né? Então, o Michel quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, Gilmar. Obrigado e vamos encerrar por aqui, né? Vamos para a nossa prece, né, final.
continuarmos aqui com o coração e o pensamento elevado, agradecendo a Jesus todas as oportunidades, agradecendo esse momento de reflexão, esse momento que nos ensina o caminho que tanto almejamos, de como conseguir essa mudança interior. O caminho a gente já sabe. A pergunta é se estamos realmente dispostos a percorrê-los, a percorrê-lo, a caminhar sobre esse caminho que não é fácil, que exige abdicação, que exige olhar para dentro de si, esquecer o passado e pensar apenas no que Deus, no que Jesus quer que a gente faça. Então, agradecer por podermos, pelo menos, refletir sobre esses ensinos, sobre a vida de Paulo de Tarso, sobre tudo que ele vivenciou, na certeza de que, se nos dedicarmos, isso também é possível para nós, e um dia será, que não seja agora, mas futuramente iremos também trilhar esse caminho. Então, obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estudo, de trabalho. Obrigada, Senhor Jesus, pelo dia, pela família, por todos aqueles que estão do nosso lado, nos impulsionando, nos intuindo para o caminho do bem, da paz, do nosso encontro cada vez mais próximo com Cristo. E como eternos pedintes que somos, peço não só por mim, mas pela humanidade inteira, por esse momento que o planeta atravessa, que possamos, Senhor Jesus, sermos luzes e difundir a paz e o amor no coração dos nossos irmãos, que possamos ter essa paz dentro do nosso coração e que consigamos, de alguma forma, espalhar ela para os nossos próximos, mais próximos, e através das nossas orações, pedir pelos espíritos sofredores, por todos aqueles que estão nesse planeta, vivendo as suas provas, por todos aqueles que aqui deixaram em situações penosas, que o Senhor possa confortá-los em suas dores, incutindo-lhe a certeza de que dias melhores virão, e para que esse futuro promissor chegue, ele só depende de nós e da nossa transformação. Obrigada, Senhor Jesus, permanece conosco hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Tchau, pessoal, boa noite e até o próximo encontro. Tchau, Michel. Tchau, boa noite. Tchau, Gilmar.